Foi muito bom o final de ano, né? E Deus sempre dá o melhor para a gente. Por mais que o melhor dele não é o mesmo melhor do nosso. Está muito alto, talvez? Não? Talvez o nosso melhor não é o mesmo melhor do que Deus deseja. Mas a gente fala tanto de melhor, melhor. Será que Deus sempre dá o melhor dele para nós? Sim, Ele sempre dá. A gente fala tanto em melhor, 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 mas na Bíblia inteira, se nós formos folhear, aparece 42 vezes a palavra melhor. Melhor na Bíblia. Isso significa que Ele quer deixar o melhor para mim e para você. Só em Provérbios, para a gente ter noção, só em Provérbios aparece 15 vezes a palavra melhor. E melhor no início de cada versículo. Então, é uma certa forma, ele está dizendo assim, ó, eu quero entregar o melhor para você. Talvez o melhor de Deus não seja o melhor para nós. Ou o melhor para nós não seja o melhor de Deus, né? Mas a gente tem que ser esperto e inteligente o suficiente para abrir os olhos e dizer assim, olha, é Deus que está dando esse melhor. Para mim, essa palavra que hoje vai ser colocada aqui, para mim foi um tundão. Espero que para vocês seja uma boa palavra, que seja tocada no coração de vocês, seja uma exortação de uma certa forma, mas o melhor que vai ser dito aqui, que seja tocado no coração de vocês, vocês possam levar a esse ano, porque vocês, talvez na virada de ano, fizeram um monte de pedidos novos. Deus, eu vou fazer isso, Deus, eu vou fazer aquilo. Mas Deus está no comando de toda essa vontade, esse desejo que você vai ter nesse ano. Vamos saber disso também, porque a palavra mostra para nós. Quem escreveu Provérbios? Foi Salomão, não foi? Ele pediu o quê? Só sabedoria. Ele pedindo sabedoria, Deus proporcionou a riqueza, proporcionou tudo o restante. Às vezes a gente quer, eu quero dinheiro. Não. Não adianta nada nós ter dinheiro e não ter sabedoria para coordenar esse dinheiro. Então, ele proporcionou sabedoria para Salomão. No Oriente e no Antigo, não existiu um homem tão sábio como Salomão. Até hoje a palavra nos exorta. Até hoje a gente lê esse, eu não acredito que eu não tinha visto isso. Por isso que eu disse que eu tomei um tundão. O que eu vou trazer para vocês. Talvez para vocês seja o mesmo. Ou não também, né? Mas Deus vai moldar cada um no seu tempo. Mas como ele proporcionou 15 versículos, nós vamos ver 15 versículos hoje. Eu vou ser muito gente boa, igual o Zeide. O Zeide gosta de ser gente boa, mas tem dias que ele também... Não, hoje eu vou ser gente boa. Hoje a gente vai abrir só Provérbios. A gente vai ver Provérbios, porque Provérbios vai nos ensinar, ele vai mostrar o melhor dele para nós hoje. 15 versículos que começam com a palavra melhor, que é um grande ensinamento. Vamos abrir lá? Provérbios, capítulo... Começar com o primeiro. Capítulo 8, versículo 19. Oito 19 diz assim: melhor é o meu fruto que o ouro refinado, as minhas novidades melhor do que a prata escolhida. Ele chega logo no início falando de trabalho. Trabalhar com dignidade, indiferente do que você ganha, a quantidade que você ganha, mas trabalhar com dignidade é melhor do que um ouro refinado. Ouro refinado quer dizer que ele vale muito mais do que qualquer outra peça de ouro.
o ouro mais puro. Não adianta a gente ter um monte, ou indignamente, ou tentando dar o tombo num, tentando dar o tombo no outro. É uma lição sobre prioridades. Já começa assim. Lição sobre prioridades. Daí eu venho fazer uma pergunta para vocês. Qual é o nosso propósito aqui? O meu propósito e o propósito de vocês. Qual que é? Seguir a palavra de Deus, não é? O que Cristo nos deixou. O que as Escrituras nos deixou. E nós temos que fazer o certo. Fazer o justo. É mais difícil? É mais difícil. Agora, como eu disse, virou o ano, a gente fez várias promessas, e nessas promessas, Deus estava incluso em cada promessa. Eu quero fazer um monte de coisa. Eu quero emagrecer. Não, eu quero engordar. Não é difícil eu emagrecer mais ainda. Mas, e no meio dessas promessas, Deus estava junto delas? Fica uma reflexão, ponto de interrogação. Será? Outro versículo que fala e nos mostra de que forma a gente tem que fazer. E ele deixa o melhor dele para nós. Provérbios, capítulo 12, versículo 9. Melhor, 12, 9. É o que se estima em pouco e tem servos do que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Salomão está falando de um conselho bem interessante. É melhor a gente ficar no nosso lugar. Ele não quer que a gente se coloque no pedestal. Eu sou o bambambam. Eu sou o cara. Ele não quer isso. Melhor o que se estima em pouco e tem servos do que o que se honra em si. Ele não quer isso da gente. Ele não quer que a gente se exalte. A gente tem que exaltar quem? Somente Cristo. Nas redes sociais, o que a gente mais vê? O mais a gente vê é isso aí. Pessoas, tudo de bem, tudo mil maravilhas. Mas atrás daquela fachada, às vezes falta o pão. Vivem de fachada. Não seja humilde. Não queira você se exaltar. Exalte sim Cristo. Esse é o objetivo. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 5. Não precisam ir até lá. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão o reino dos céus. Cuidado com a vaidade. É isso que ele está dizendo nesse versículo. Cuidado com a vaidade. A soberba, a arrogância, querer ser mais do que os outros. Não é o caso que está falando. É o versículo que está nos mostrando. Lembra que eu disse no início, a gente tem que ser inteligente o suficiente para ver o que Deus está querendo colocar para mim e para você. E essas palavras ele exorta, ele coloca. Abaixa as asinhas. Serve para todos nós. Não só para o Cássio, para todos nós. Indiferente do seu cargo. Cuidado de fazer propaganda de si mesmo. Humildade é o portal da honra. Quer ser honrado? Não se vanglorie. No juízo final, lá com Deus, Deus não vai olhar o que você tem aqui, o que você ganhou aqui. Eu tive muito dinheiro, muitos bens, 30 terrenos, 50, não sei. Ele não vai olhar isso. Ele vai olhar o quanto você foi justo mediante aos olhos das pessoas. É isso que ele vai olhar. É isso que esse versículo está nos mostrando. Se a gente abrir mais ele aqui, todos os versículos a gente abrir muito, hoje nós temos meia-noite.
Mas vamos conhecer mais o que Salomão escreveu e deixou para nós. Provérbios capítulo 15, versículo 16, também vai falar o melhor. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro com a inquietação. As pessoas felizes não são aquelas que mais têm. Não são aquelas que mais têm. Mas sim o que tem o temor ao Senhor. Muitas das vezes, a gente acha que riqueza traz felicidade. Não. E sim o temor ao Senhor. Às vezes o rico tem aquela inquietação. É muito dinheiro. Qual bolsa de valor eu vou colocar? Aqui rende mais, aqui rende mais. O medo de alguém roubar você porque é muito dinheiro. Aquela inquietação. Gente, aqui não é um pedido para ficar pobre, tá? Deixando claro. Não é um pedido para hoje em dia, amanhã chegar lá e vender tudo fora. Não. Não é um pedido para ser pobre. Deus se agrada da riqueza. Por quê? Olhamos quem? Abraão, quem mais? Jó, Salomão, Davi, Jó, Eliseu, que é pouco visto, mas Eliseu também era um homem muito rico. Deus não condena as riquezas, deixando bem claro, Ele não condena as riquezas, mas levem isso para o coração de vocês e vocês reflitam. Mas adverte uma coisa: a ganância e o amor ao dinheiro. É isso que Ele adverte. Não é um pedido para você ser pobre. Ele sim adverte para você não ser ganancioso, para o seu Deus não ser o dinheiro, para o meu Deus não ser o dinheiro. Não sei de vocês, mas o meu já foi. O dinheiro. Esse é um pedido. Por isso que talvez Deus não te dá tudo. Mas quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou devolver 20%. Não vou devolver mais 10%, eu vou devolver 20%. Irmão, você não devolve nem o pouco que você ganha, eu acho que vai devolver o muito. Ah, mas eu ganho o salário mínimo, é difícil, não fecha as continhas. Pois é, tu não devolve nem o pouco, vai devolver o muito então. Aí quando eu ficar rico, eu vou devolver tudo. Por isso que Deus às vezes não dá tudo pra gente. Porque se Ele dá mais, a gente se perde. A gente se perde, verdade? Por isso que Ele só te dá em doses pequenas. Se te dá bastante, você foi. Aí daí eu vou ficar só na igreja, só na igreja. Não, tu nem vai louvar mais o Senhor. Então Ele vai te dar conforme você precisa. O quanto você vai se dedicar à palavra dEle. Se você está onde que está, porque você precisava estar. Porque se Ele fosse te dar mais, você ia se perder, você nem estaria aqui hoje escutando a tua palavra, escutando a palavra dEle. A riqueza, irmão, precisamos entender uma coisa, que a riqueza, nós temos, quem é rico, nós somos ricos, porque temos a vida eterna, mas quem é rico financeiramente é uma oportunidade. Uma oportunidade de quê? Para exaltar a Deus. É uma oportunidade, eu fico tudo arrepiado com isso. Porque talvez Deus está te dando bastante riquezas, bastante condições financeiras. Então está aí uma oportunidade de você honrar o Senhor. Já pensou nisso? Se você está ganhando bastante, está aí a oportunidade. Faça valer isso. Deus está te permitindo. Ele conhece o teu coração. Vai e faça agora. Porque Ele quer que você exalte a Ele. Ele dá uma dose pequena. Talvez para você é uma dose grande. Então aproveita. É uma oportunidade. Provérbios capítulo 15, versículo 17. É o próximo, que também fala do melhor. Melhor é um prato... 15, 17. Nós estávamos no 15, 16, era 15, 17. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que um boi gordo e com ele o ódio.
Aqui ele está falando de relacionamento. Nosso relacionamento. Melhor é um prato de arroz e feijão. Arroz e feijão, mas ali existe muito amor entre essa família, entre os irmãos se visitam, às vezes queimam o osso, né? Sim, mas há muito amor do que aquela prataria chique, uma mesa enorme, aqueles lenços enormes, bonitos em cima lá, mas ali há ódio, rancor, um esperando a oportunidade para pegar e furar o olho do outro, esperando que os velhinhos, coitadinhos, morram e vão brigar pela herança dele. Só existe ódio nessa casa. Olha que Salomão, além de ser muito inteligente, ele era muito rico. Ele sabia muito bem o que ele estava falando. Então ele preferia ter o pouquinho, mas ter amor na sua casa, do que ter um montão e não ter o principal, que seria o amor. Às vezes tem um montão, aquela comida importada, aquele filé mignon que devia ser maciozinho, gostoso, uma barbaridade, como diz o gaúcho, né? Ele é amargo, porque ali só há ódio. Aí fica uma pergunta: o que é melhor? Leve para você, o que é melhor? Provérbios capítulo 16, versículo 8. Agora sim, vamos um pouquinho mais a fundo. Capítulo 16, versículo 8 diz assim: melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. Bens mal adquiridos. É isso aí. É o que mais a gente vê no Brasil, é isso. Bens mal adquiridos. É melhor a gente ter um pouquinho, mas deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Saber que eu não tive tombo ninguém, que eu fiz foi por meus próprios esforços. Não foi pelos meus próprios esforços, foi Deus que deu, né? Foi Deus que proporcionou. A gente tem certeza que foi Ele. Melhor a gente saber que é Ele que está no comando, do que às vezes você ter um montão, mas sempre dando um tombo num, um tombo no outro, um tombo num, um tombo no outro. Isso serve como uma reflexão. Trabalhar fazendo o certo, sem querer enriquecer, passando por cima dos outros. Tudo que vem fácil, vai fácil. Nossos pais não diziam isso? Então que seja difícil. A gente dá valor às coisas. Às vezes você tem uma empresa ou que você trabalha, é tão difícil. Mas estou dando muro em pão de faca. Não, gente. Faça o certo. É mais difícil. Muito mais difícil. Olha, às vezes dá uns tic-tic nervoso, né? Mas é o certo, estou fazendo certo. Vai demorar? Vai, mas é muito mais sólido. Eu sei que de onde que veio e para onde que vai. Porque quando vem fácil, vai fácil, passa entre os dedos. Tudo aquela imensidão que eu ganhei, nem sei para onde foi. É isso que ele está dizendo. Agora vamos ver literalmente o provérbio de Salomão. Provérbios, capítulo 16, versículo 16. Esse eu vejo claramente que era para ele. Melhor, 16, versículo 16. Melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. É mais excelente adquirir a prudência do que a prata. É ou não é? Esse literalmente é o versículo de Salomão, né? Ele pediu por sabedoria. Ele podia ter pedido a morte de seus inimigos, podia ter pedido muita riqueza, Deus ia dar. Mas ele pediu por sabedoria. Nada adianta ter um monte de riqueza se a gente não tem sabedoria para administrar tudo aquela riqueza, tudo aquela quantidade de coisas que a gente tem, que aqui vai ficar, né? Mas a gente tem que ter sabedoria para coordenar isso. E ele pediu sabedoria. Bens terrenos não podem ser comprados, não pode ser comparados, com a sabedoria celeste, sabedoria lá de cima.
esses bens terrenos não se comparam. Ele sabia que a sabedoria é muito mais valioso do que, como nós já vimos, ouro refinado, né? Porque o refinado, se a gente for a fundo, vale muito mais. E ele sabia. E ele pediu por sabedoria. Literalmente é um provérbio dele, né? Outro provérbio que ele deixou, falando em sabedoria, o início dele, sabedoria, Provérbio capítulo 16, versículo 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Retrata muito bem a humildade. Humildade. A sabedoria está em valorizar a integridade e a mansidão, em vez de buscar as riquezas com os soberbos, com as pessoas más. Quero ficar rico, 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 vou me juntar com os maus. Literalmente é isso. Não podemos esquecer que humildade não tem nada a ver com coitadinho. Eu sou humilde agora. Eu sou humilde. Não, você é coitadinho, você fazendo de coitadinho para ter as coisas. E qual que é a diferença de uma humildade? O que é ser humilde? Já se perguntaram? Eu sou humilde. Humilde, o que é? É ouvir mais e falar menos. Isso sim é humildade. Humildade é tratar todos iguais. O mais velho, jovem, as crianças, todos iguais. Isso sim é ser humildade. Não se fazer de coitadinho. É reconhecer seus erros. Você reconhece teus erros? Às vezes precisa alguém dizer assim, ó, tu está errado. Mas Valéria reconhece. E aprender com esses teus erros também. Com os nossos erros. É com nossos erros que a gente erra, é que é onde a gente cresce. Sempre é assim. Errando, se cresce. Muitas vezes é no laço. Para as crianças. Mas precisa. Vamos ver um exemplo de Cristo. Ele era humilde? Sim. Não precisam ir lá, mas no capítulo 2 de Lucas ele diz assim, ó. Não... Ele nasceu onde? Numa manjedoura. É um exemplo de humildade. Ele deveria ter nascido ali? Não. Um palácio, lugar mais bonito, mais belo, é ali que ele deveria ter nascido. Exemplo de humildade. Uma manjedoura. Ele dá exemplos. Outro exemplo. João capítulo 13, versículo 14. Ele lava os pés de quem? Dos discípulos, como um servo. Aqui ele está dando um exemplo, além de humildade, e de liderança. De como a gente deve ser um líder. A gente tem que ir lá e mandar fazer? Não. A gente tem que ir lá e mostrar. Você deve fazer desta forma. Agora, em cima do que eu fiz, agora você faz. Isso é um exemplo, além de humildade, um belo exemplo de liderança. Quem trabalha com pessoas, quer saber como lidar com liderança, com pessoas, olhe Cristo. Tudo o foco é Cristo. Quero ter uma vida melhor com a minha família, Cristo. Quero liderar a minha família, quero liderar um grupo de jovens, Cristo. Tudo é o foco é Cristo. Ele é o nosso exemplo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Outro exemplo de humildade. Ele fez o quê? Se esvaziou de si mesmo e assumiu uma forma de servo, se fazendo semelhante ao homem. A eu e você. Isso é um exemplo. Que às vezes a gente não olha para esses detalhezinhos. Mas é um exemplo de humildade. Jesus foi humilde. Se fez carne. Se mostrou. Ó, eu vou ser igual a vocês. Agora vocês sigam o que eu vou mostrar. Cristo se humilhou muito mais do que às vezes nós.
Eu não vou lá pedir desculpa. Poxa vida, quem estava errado era o Amilcas. Não estava eu. Eu só disse, perdão, Amilcas. Então a gente deve fazer o quê? Vai lá e peça perdão, irmão. Mas eu não estava errado, quem estava errado é ele, não importa. Vai lá e peça perdão. Olha Cristo, quanto foi humilhado, foi xingado. Se fez igual a nós. Nasceu numa manjedoura. Tudo que sofreu. Abriu a boca. Não. Serve só para a gente, um ponto de interrogação para a gente refletir. O quanto a gente é arrogante, às vezes. Eu não vou pedir desculpa. Tu viu o quanto de um versículo a gente pode abrir? O quanto ele nos mostra? Talvez para vocês não vai servir para nada, para alguns de vocês. Mas eu garanto que em 15 versículos, um vai servir para vocês. Um vai. Nós não terminamos ainda. Tem mais, hein? Provérbios capítulo 16, versículo 32. Diz lá: melhor é o homem paciente do que o valente, e o que tem domínio próprio do que o que toma uma cidade. Ele está falando aqui em controlar, se controlar. O domínio próprio. É fácil o domínio próprio? O domínio próprio, esse literalmente é para mim. Vocês olham às vezes o Cássio aqui dentro, né? Eu tenho um problema sério com o domínio próprio. Tem um sério problema com isso. Deus está corrigindo? Deus corrige. Então, às vezes é o mesmo problema que eu tenho, vocês também têm. Então, o domínio próprio para mim não é fácil, gente. Se controlar. E aqui, novamente, vem uma exortação para nós. Né? Olhamos o exemplo de Cristo. Tudo é foco é Cristo. Olha o exemplo dele. O que ele fez? Viveu sem pecado nenhum, né? Isso é um domínio próprio. Mas não é fácil. Não é fácil. Controlar as próprias emoções. Isso, então, nem se fala. Cristo é um exemplo. Ele tinha domínio próprio. Ele cuidava muito dos seus impulsos para fazer o quê? A vontade de quem? Dele? Não, do Pai. O domínio próprio é isso aí. A gente tem que cuidar do que a gente está fazendo, está falando, porque atrás de tudo isso existe um Pai, Deus. Tudo é, se eu estou fazendo, é de agrado a Ele ou é do agrado a mim mesmo? Aí vem o domínio próprio. Lembra que eu disse lá no início, Moisés, eu não sou tão eloquente, Senhor. Domínio próprio. Tem que fazer o que é vontade de Deus. Um exemplo de Jesus, de domínio próprio, em Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 10. Vocês vão lembrar muito bem quando eu for falar. Onde Jesus foi tentado no deserto por Satanás. Foi ou não foi? Isso é um domínio próprio. Ele resistiu os desejos e as tentações. Foi fácil? Não foi fácil. Os desejos físicos e espirituais. Eu vou perguntar para vocês, é fácil ter domínio próprio? Não, se for fácil, você me passa a receita, porque eu estou precisando também. Não é fácil, né? É difícil. A gente se controla, mas não é fácil. Não é fácil. Tão certo, sabe bem disso mesmo. Ai. Mas é isso aí, gente. Domínio próprio. Se tem a receita, vocês me falam. O que vocês fizeram no final de ano? Pegaram uma folguinha, né? Alguns parou, alguém que trabalha com empresa aí, às vezes parou uns dias. O meu chefe é muito gente boa. Pensa no chefe gente mas ó, pensa no chefe gente boa. Ele disse assim, ó, pode parar, cara. Uma semaninha vai descansar, né? Aí eu pensei assim, disse pra Jana, tal dia eu vou fazer tal coisa. Porque daí nós moramos numa chácara e lá o único chacreiro é eu mesmo, né? Então, o chacreiro sou eu. Então, eu disse pra Jana, dia tal, eu vou fazer tal coisa. Dia tal, eu vou fazer tal coisa. Tudo programadinho já. Não, porque tem um monte de coisa pra fazer, vai acumulando, né?
Quem tem chácara sabe como é que é. Vira uma bola de neve. Aí, quando eu ia para fora para fazer as coisas, olhava, show, voltava para mim entre as pernas. Ficava lá na porta. Vai passar o tempo, né? Vai passar o tempo, eu volto para fora para trabalhar de novo. E fechado o tempo. Não, vou tomar banho, né? Vou ficar dentro de casa. Ficar dentro de casa. Melhorando o tempo. No outro dia, vou de novo. Não sei vocês, não sei se na região de vocês choveram, mas ali em casa, só ali chovia. Chegava na fazenda Zandaval e preteava da gata velha, eles chamam. Né? Ficava feio o negócio. Ia para fora. Daí a Jana, viu? Deus está te mostrando alguma coisa. É bom a gente ter uma mulher sábia junto com a gente, né? Às vezes a gente não quer abrir os olhos. É do nosso jeito, né? Aí ela diz, não, Deus está querendo te mostrar alguma coisa. Aí vem outra coisa, a gente precisa ser sábio. O suficiente para entender o que Deus está querendo ensinar a gente. Ele disse assim, Cássio, não é lá fora não, é aqui. É aqui que eu quero você. Lá fora eu vou te dar o tempo para tu fazer o que tu bem entender. Mas eu quero você aqui. Que tundão, né? Eu disse que foi um tundão. E valendo. De cima para baixo, de baixo para cima. Tudo que é lá. Mas ele exorta. E a gente tem que ser inteligente o suficiente dizendo assim, é para mim. Nunca vi ter uma folga só com chuva. Só lá em casa. Só lá em casa, chuva. E eu fiz praticamente tudo que eu queria fazer. Não no meu tempo, mas no tempo que Deus permitiu que eu fizesse. Ele dá o melhor dele pra gente, mas não é no tempo nosso, é no tempo dele. Ele disse, faça primeiro as minhas coisas, que depois eu vou te dar o tempo suficiente para fazer as tuas coisas. E ele rendia muito mais, vou dizer uma coisa para vocês. Rendia muito mais depois quando dava aquela clareada. Quando eu ia para fora trabalhar, rendia muito mais. Porque não era no meu tempo. Era no tempo do Senhor. E Ele dá o melhor dele para a gente. É aquilo que eu falei, a gente precisa ser inteligente o suficiente para abrir os olhos. É para ti, Cássio. É para ti, irmão. É para nós aqui essa noite. Ah, mas se o irmão tivesse vindo, era para ele. Não, é para ti. É para você. Você estava aqui hoje, é para isso. É para você. Foi uma exortação. Eu tomei essa exortação no final de ano. Mas Deus quer sempre o melhor da gente. E Ele ensina e nos explica o porquê. Vamos continuar? Capítulo 17, versículo 1 diz assim: melhor é um pedaço de pão seco e com ele tranquilidade do que a casa cheia de sacrifício com contenda. De que adianta ter luxo e não ter paz em sua casa? Melhor ter um pouquinho, mas ter uma paz entre a tua família, entre os irmãos, um poder visitar o irmão ou o outro. Que bom isso, né? Olha os famosos, sempre ostentando, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Uma vira e mexe, sempre estão no meio de uma bagunça, né? Não fica acompanhando muito famoso, uma vira e mexe aparece lá, né? Olha, essa bagunça para cair, bagunça para lá. E que adianta? Levantar fortunas e fortunas, e seus filhos estão ali em contenda e brigando pelo que o pai, o avô, a avó deixou. Não adianta nada, gente. Não adianta nada. E olha que Salomão era um homem muito inteligente, muito rico, e sabia o que estava falando. Provérbios, capítulo 17, versículo 12. Esse aqui, gente, é forte. Provérbios, capítulo 17, versículo 12. É melhor para o homem encontrar-se com uma ursa da qual roubaram os seus filhos, do que com um louco na sua insensatez. Eu nunca vi uma ursa. E roubada pelos seus filhos ainda. É mais difícil ainda ver. Quem mora no interior, ou já morou no interior aqui?
Vou contar algo mais semelhante, mais próximo de nós. Uma vaca braba. Se você está aqui hoje, é porque você foi mais ligeiro que a vaca. Porque, não sei você, mas eu já tomei cridão de vaca. Gente do céu, não é fácil. Eu estou aqui hoje porque eu curi mais que ela. Mas não é fácil. Tem que ser bom na cura. Mas o Cid sabe, né? Tem umas bichas velhas lá, né? Então, é algo mais semelhante. Mas uma ursa roubar os seus filhos deve ser muito brava. Quem ela vê, ela quer devorar. Mas Salomão está falando pior do que uma ursa ou uma vaca brava. Vamos pensar assim? É um insensato. O que é um insensato? É aquele que tem uma ideia parida. Aquele que já tem ideia formada. Eu vou fazer tal coisa. E ninguém tira isso da sua cabeça. Já tem a mente formada. Custa o que custar. Eu vou fazer. E não adianta, gente, eu e você entrar em discussão com um doido varido. Com um insensato que já tem a mente formada. Tu vai até tentar argumentar. Ó, irmão, ô amigo, não faça isso. Eu vou fazer. Então, tu quer ter uma vida melhor? Quer ter uma vida melhor? Fuja disso. Fuja de uma discussão com um doido varido. Um insensato que tem a mente já formada. Vou fazer aquilo, ponto final. Não adianta. Capaz. Não vai funcionar. Então, fuja disso. Olha só Jesus. O que ele fez? Ele entrou em confrontos? Sim ou não? Sim. Parece que não, né? Mas ele entrou. Só não entrou Josafá. Ele entrou em confrontos. Os confrontos giravam em torno de quê? Interpretações da lei, não é? Tradições judaicas, exemplos, cura no sábado. É um confronto. Eles não concordavam, mas era um confronto. Perdão de pecados. Já viu Jesus perdoar pecados? Sim, era um confronto. E questões sobre o templo, né? Não vamos entrar a fundo sobre isso também. Mas então, ele está dizendo assim, ó, não faça que nenhum doido varido. Se está com a ideia formada, fuja disso. Olha o exemplo de Cristo. Cristo não entra nesses confrontos que não te levam a nada. Adianta? Não adianta. Deixa que ele fique com a ideia dele. Deixa que Deus corrija ele no tempo dele. Não cabe a nós. Mais uma situação que ele vai falar sobre os perversos, os ricos. Provérbios capítulo 19, versículo 1. Aí mesmo. Melhor o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Quando ele está falando em perverso, provavelmente ele está falando do rico novamente. De novo. Novamente está falando sobre pobreza e riqueza. Riqueza e sabedoria só vem de Deus. Somente Deus pode proporcionar sabedoria. Só Deus pode proporcionar riqueza. Para eu ser, eu quero ser rico. Então peça para o Senhor. Se Ele quiser, Ele vai dar. Olha que Salomão nem pediu isso. Que ele ganhou muito mais riqueza. Talvez você tenha o mesmo déficit deu. Problema de sabedoria. Eu peço sabedoria. Deus dá? Deus dá. Onde está isso? Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: quem tem falta de sabedoria, peça que Ele vai te dar liberalmente. Ele vai te dar. Talvez, para alguns, uma dose grande, outros, uma dose pequena. Não sei você, mas eu tenho um problema muito sério de gravar alguma coisa. Alemão teimoso, né? É isso aí, alemão teimoso. Então, não é fácil, né? Eu tenho esse problema de gravar as coisas. Eu tenho que ler, reler. Mas Deus vai proporcionar sabedoria para mim, para você? Sim. Se você pedir, Ele vai proporcionar liberalmente. Mas como diz o Newton, não vem por osmose. Eu quero sabedoria hoje de noite, então boto a
a Bíblia na cabeça, amanhã eu acordo inteligente. Não. Tem que estudar, me dedicar. Ele vai proporcionar? Vai. No momento certo. Não é pecado ser rico, irmão. Nem é uma virtude ser pobre. Porque tem pobre que vive no pecado. Come cebola e rota caviar. Tem bastante disso, né? Tem bastante disso. Come cebola e rota caviar. E como tem. Aqui está falando que está melhor o pobre que anda honestamente do que o que pratica o mal de lábios. Fica falando asneira todo o tempo. E aqui ele fala uma palavrinha de novo no final. Tolo, ou insensato, talvez está na Bíblia de vocês. O tolo, ele diz, é aquele que despreza Deus. Diz que Deus não existe. De novo ele fala em tolo, né? No Novo Testamento ele fala em tolo. Tolo é aquele que diz que Deus não existe. Que barbaridade, né? Abraham Lincoln disse uma coisa muito interessante, irmão. Melhor você se calar e deixar as pessoas em dúvida acerca da sua tolice do que falar e acabar com a dúvida. Vou repetir. É melhor você se calar e deixar as pessoas em dúvida acerca da sua tolice do que falar e acabar com a sua tolice. Melhor às vezes ficar quieto. Né? Senão o pessoal vai tirar a certeza que a gente é, você ou eu, somos tolos. Que tandão, né? Agora, vamos um pouquinho mais a fundo. Talvez alguns não vão gostar de mim agora. Mas nós estamos vendo o melhor que Deus está dando para nós. Capítulo 21, versículo 9. 21, 9. É semelhante ao capítulo 21, versículo 19. Nós vamos ler 2 versículos, eu vou explanar ele um pouquinho. Capítulo 21, versículo 9, diz assim: melhor é morar num canto do eirado do que com uma mulher briguenta numa casa ampla. Versículo 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e colérica. Aí. Primeiro, versículo 9. É melhor morar num canto do eirado. O que é um canto do eirado? Vamos pensar uma área. Uma área. Mas nessa área não tem cobertura. Ali pega sol, pega chuva, é dia, é noite, é um lugar bonito. Mas é melhor estar ali, enfrentando todas as intempéries do tempo, sol, chuva, dia e noite, sereno. Dá para dizer, eu sou dormindo sereno. Preferível dormir lá do que enfrentar uma casa grande e nela uma mulher briguenta. Ninguém aguenta. Não é fácil, né? É melhor ficar lá fora no tempo. E outro exemplo que ele está dando aqui, ó. Olha só que interessante. É melhor não morar numa terra deserta. Não sei vocês. Eu nunca fui num deserto. Mas pelo que a gente vê na TV, lá não tem comida, não tem água, pouco recurso. Pouco recurso. Não tem nada lá. Mas ainda é melhor estar lá do que estar em casa. Tem. Melhor do que estar em casa. É complicado, né? Melhor estar no deserto do que estar com uma mulher que era uma confusão todo dia. Uma mulher que discute todos os dias. Irmãos, espero que não seja você. É a palavra de Deus que está falando. Uma mulher que está insatisfeita todo dia. Não gosta de nada. Mas o problema, irmão, não é o marido. É a mulher mesmo. Ai. Se talvez aqui na congregação tem uma mulher,
Vocês sabem. Deus o sabe. Se está com esse problema na tua casa, reflita. Mas o problema não é teu marido, não é teus filhos, não é a casa que o marido não deixa aquela toalha sempre em cima da cama. Não é ele. Às vezes é você mesmo. Olhe para dentro de você. E olha, gente, que Salomão sabia muito bem o que estava falando. Né? Ele teve mais de 1000 mulheres. Ele fez a coisa certa? Não, fez a coisa errada. Não deveria ter pegado as mulheres. Tem uma única mulher, mas você honra essa mulher. Ame ela com todo o teu coração. Mas ele diz, ele conhecia todas essas mulheres. Aí fica uma pergunta para vocês. Será que você, mulher, é pior do que o deserto ou o canto do eirado? Que é tão insuportável de ficar perto de você. Não cabe a mim o julgamento. Cabe a cada um. Lembra que eu disse lá no início? A palavra serviu de exortação para mim, e um desses versículos vai se encaixar para você. Com certeza vai. Talvez seja esse. Provérbios 27, 5. Para a gente finalizar? A gente podia abrir mais ainda? Podia, mas vai faltar tempo. Vamos puxar minha orelha depois. Capítulo 27, versículo 5 diz assim: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. O que quer dizer isso? Melhor o irmão ou amigo que vem e diz assim: irmão, não faça isso. Irmão, por que ele fez isso, irmão? Melhor o irmão ou amigo vir ali e dizer assim, ó, não faça isso está errado, mediante os olhos, não do povo de Deus. Melhor aquele que vem e te puxa a orelha, do que aquele que sempre fica eternizando. Ai, continua, pode continuar assim, isso. Ele está esperando uma oportunidade de apunhar lá pelas costas. Não fique bravo com o irmão. Se você vir me exortar, Cássio, você fez a coisa errada. Eu vou gostar? Não vou gostar. Mas é o melhor. Faça o certo. Vem e diz, Cássio, você fez errado. Na hora, vai. Mas é o melhor para mim. É melhor aquele irmão que vem e te exorta, te xinga de uma certa forma, carinhosamente, do que aquele que fica sempre, tu fez certinho, fez certinho. Às vezes tu faz realmente certo, né? Mas melhor que vem, te exorta, te mostre, você tem que melhorar. A gente melhora. A gente melhora quando alguém vem e diz assim, tu fez a coisa errada. É com os erros que a gente cresce. Quantas vezes vocês tomaram puxão de orelha do Newton? Nunca? Só eu também, então. Tá bom, então, né? E na sua casa? Não volta e meia, não dá um enrosco? Ai, viu? Só lá em casa. Só lá em casa. Mas lá em casa dá, vou falar a verdade. Lá em casa, vira e mexe, dá. Mas fazer o quê? Por que dá esses enroscos entre o marido e a mulher de vez em quando? As ideias não batem. Porque quem ama confronta. Quem ama exorta. Diz, não é esse o caminho. Vai por esse caminho. A Jana é mais fácil que... Não. É por aqui. Puxão de orelha. Às vezes do marido, da mulher. Esses confrontos. Dá. Isso aí não é uma casa assim, mas na minha em casa. Vai dia, volta dia. Dá. Pouco, mas dá, né? A gente está melhorando. O que faz ter um bom casamento? O que faz? Vocês casais, nós casais. O que faz nascer um bom casamento? Ser justo. Ter o temor ao Senhor. Quando os dois pensam a mesma coisa, do alto, tudo funciona. Quando um só pensa nas coisas terenas e outro na coisa do alto, só dá confronto. Não é? É isso. Fazer as coisas que Deus. É fácil? Não é fácil.
A palavra de Deus, irmão, hoje à noite, ela não exortou você? Sim. De um desses versículos, eu acho que tocou um pouquinho o coração de você. Ela não corrige você para você entrar no eixo de novo? Faz, né? Para quem lê a Bíblia diariamente, isso é um tundão todo dia. Por que a palavra de Deus nos corrige e nos exorta todo dia? Porque Deus nos ama. Por que às vezes a gente passa a varinha nas pernas do... Não sei de vocês, mas lá em casa, volta e meia, eu não obedeceu a varinha como? Porque eu amo meu filho. Se a gente não faz isso é porque a gente não ama. Se Deus nos corrige na palavra, nos exorta na palavra de Deus, em cima da palavra, se Ele está exortando eu e você, é porque Ele ama eu e você. E se Ele não está fazendo isso, irmão, talvez você não seja meu irmão. É duro, mas é a realidade. Porque Deus exorta, Deus corrige quem ama. Assim como a gente ama nossos filhos. Por mais que o filho na hora está mordendo a gente de raiva. Mas é verdade. Fica essa reflexão. Provérbios. Agora sim é o último. Não aguento mais o Cássio na frente. Gente. Às vezes Deus coloca a gente no lugar certo, na hora certa, porque às vezes a gente está saindo fora do eixo. E Deus hoje permitiu isso, que eu estava aqui. Provérbios capítulo 28, versículo 6, onde que Deus colocou Salomão escrever essas palavras nos exortando, nos mostrando qual que é o melhor que Ele quer para mim e para você. Melhor é o pobre que anda na integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Melhor ser pobre e íntegro do que rico e perverso. Olha, de novo eu falo. Salomão sabia bem o que era isso, né? Um homem muito rico, além de sábio, muito rico. Se Deus desse para você 2 pratos, analisa aqui, 2 pratos. Você andar de Porsche todos os dias, de Ferrari todos os dias, mas tu tem que ser uma pessoa muito má, perversa, ruim com todo mundo. E no outro lado, você ser uma pessoa pobre, mas justa e íntegra. O que você preferia? Ser pobre ou andar de Lamborghini? Não esqueça, não é só as coisas que você vê. Você tem que ser muito mal, com todos ao seu redor. E o que você preferia? Ser pobre? Mas ser justo, íntegro? É tão difícil conseguir esse dinheiro, tão difícil levantar um dinheiro para me pagar as contas. Eu sou íntegro. O que eu faço, eu sei de onde que está vindo e para onde que está indo. O que você preferia? Tem as 2 balanças, você escolhe. Não vai ser eu. Ser rico ou ser justo? Riquezas traz segurança, felicidade momentâneas. Dinheiro vai, volta. Bens terrenos vão, bens terrenos voltam. O que vai ficar? Sabedoria. Se você pedir, Deus te dá liberalmente. Irmãos, a gente precisa entender que a flecha da morte vai chegar no prédio mais alto, na casa mais luxuosa e mais rica, na Lamborghini mais segura que tiver, no carro mais seguro que tiver. Vai chegar a flecha da morte mesmo assim. Então queira preferir ser íntegro, ético, fazer as coisas certas. É fácil? Não. Mas Ele está deixando essa palavra para mim e para você essa noite, para a gente ser justo, íntegro, reto, mediante aos olhos de Deus. Mediante aos olhos do mundo, eles querem que o que a gente tem, né?
Ah, está trocando de carro de novo, então está rico. Não, esse é mediante os olhos do mundo. Mas mediante os olhos de Deus, tu está fazendo a coisa certa? É isso que a palavra deixou hoje para nós. As pessoas estão desprezando os seus valores hoje. Estão fazendo qualquer coisa para ficar rico. Qualquer coisa por um status. Qualquer coisa por uma curtida na internet. Estão fazendo qualquer coisa. Vale tudo. Vale tudo por uma curtida. Mas eles estão desprezando os seus próprios valores. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua alma? Não adianta nada tudo isso aqui. Se eu e você não estamos fazendo as coisas de Deus. Que esse ano, talvez você fez vários planos na virada do ano, mas que Deus está na frente de todos os seus planos. Eu quero emagrecer, não é o meu caso, mas que Deus dê a sabedoria para você. De que forma você deve fazer. É um exemplo, né? Eu quero ficar rico, então peça sabedoria, que Ele vai te mostrar como você vai ser rico. Mas se você pedir por coisas vãs, Ele não vai te dar nada. Vocês viram uma pregação há um tempo atrás do Zeide, que ele mostrou, tem como a gente saber qual é a vontade de Deus e a nossa vontade? Tem. E interessante que tem. Então qual que é a vontade de Deus? Tem que bater, a nossa vontade tem que bater com a vontade de Deus. Então se nós não ganharmos ou se frustrarmos mediante uma coisa que nós queríamos, era a vontade somente nossa. E não era a vontade de Deus. Para mim marcou muito a pregação do Zeide. E tem como nós sabermos. Então que a gente possa se entregar mais ao Senhor e saber qual que é a vontade dEle, qual que é a nossa. Porque Ele vai te dar, vai nos dar o melhor que Ele tem. Desde que, lembra que eu disse antes e brinquei? A gente tem que ser inteligente o suficiente para entender. Não, que tudo aquela chuva que Ele deu era para mim ficar dentro de casa estudando. A gente tem que ser inteligente o suficiente para entender qual que é a vontade dEle. E a vontade dEle é que a gente se dedique na palavra. Não vem por osmose. Quanto mais se dedica, mais Ele proporciona. Amém, irmãos? Me perdoe do horário, não sei que horas é, mas eu sei que Deus deu tempo suficiente para a gente falar da palavra que Ele permitiu estar falando essa noite, que dentre esses versículos tenha tocado um deles, pelo menos eu acho que tocou o coração de vocês. Para mim, quase todos eu apanhei. Talvez um ou outro serviu para você.